Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção e meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Portanto, nós devemos abrir o coração para Deus. Se nós quisermos a salvação, e eu quero, você também, em sã consciência, deve querer. Então vamos ouvir a palavra de Deus que eu transmito aqui nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. É só ir no campo de busca e colocar Paulo Roberto Maciel Maciel, você chegará aos meus endereços telemáticos. Neste vídeo, a liturgia de 30 de abril de 2023, domingo, quarta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o glória, o creio e a vivência da quarta semana do Saltério. Antífona da entrada. A terra está repleta do amor de Deus, por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia! Trecho do Salmo 32, versículos 5 e seguinte. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14a 36 ao 41. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 23, versículos do 1º ao 3º A, 3º B ao 4º, 5º, 6º, refrão, 1º e 2º C. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repetamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Agora vamos à segunda leitura, leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos do 20b ao 25. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter desfeito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho, essa aclamação com um pequeno trecho de João, capítulo 10, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos do 1º ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do Evangelho. É a liturgia comentada com o título Põe-se a caminho à sua frente, baseada em João 10, versículos do 1º ao 10. A liturgia é de Antônio Carlos Santini, essa liturgia comentada. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Jesus, o bom pastor, marcha à frente do seu rebanho,
Agindo assim, ele nos mostra o caminho, anima e puxa a fila. O pastor antecipa as surpresas do caminho, antevê aos riscos e ameaças. Mas ele também se expõe, pois é o primeiro a ser visto pela alcateia dos lobos famintos. Pastor sofre. Basta ler a história de Moisés, chamado por Yahvé, para liderar o povo hebreu na libertação do Egito. Sempre que as coisas iam mal, era sobre o indefeso Moisés que o povo de dura cerviz descarregava seu mau humor. Até mesmo dentro de sua família, o líder viria a encontrar oposição e falatório. Houve um momento crítico, conforme o livro do Êxodo, capítulo 32, quando o próprio Senhor parecia disposto a abrir mão daquele povo, a ponto de dizer a Moisés: desce, pois o teu povo se perverteu, este povo que tu fizeste subir da terra do Egito. Como se a iniciativa do Êxodo tivesse sido do pobre Moisés. Mas o generoso Moisés se mostra solidário com o povo pecador, retrucando: por que, Senhor, tua cólera quer se inflamar contra o teu povo que tu fizeste sair da terra do Egito? Vale dizer, o povo é teu, cuida dele. E rejeitou um tratamento especial da parte do Senhor que excluísse a massa do povo. Como fazem falta pastores dessa estatura, dirigentes dispostos a sofrer com seu povo, líderes religiosos que partilhem no dia a dia as dores do rebanho, pais e educadores que façam os filhos e educandos a sua prioridade, sem pensar nos próprios comodismos e preferências. Em geral, os líderes estão dispostos a ser companheiros de estrada ao lado de seu pequeno povo. Só que o rebanho quer pastores à sua frente. São simples coleguinhas, não simples coleguinhas, mas pais e mães. Então, o rebanho quer não simples coleguinhas, mas pais e mães. Pastores à sua frente. Por outro lado, os rebanhos não mudaram nada. Os pais sofrem com a rebeldia dos filhos, os bispos sofrem com a desobediência dos padres, o Papa sofre com a teimosia dos bispos. Nada, no entanto, que Jesus Cristo não tenha sofrido com a multidão, com os fariseus, com os sacerdotes do tempo, com Judas e com Pedro. Favor, diz aqui Santini, por favor, abra uma exceção para Maria de Nazaré, a mãe de Deus, obediente, amorosa e fiel. Talvez por isso mesmo ela continue caminhando à frente da igreja após mais de 2000 anos de história. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e ovelhas de seu rebanho. Salmo 100, versículo 3. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquiso normalmente no site do canal de televisão Rede Século 21, rs21.com.br, A12, revista.arautos, normalmente. Mas de uns tempos para cá eu estou pesquisando no site do Vaticano. São Pedro Levita, diácono, é santo do dia 30 de abril. Então vamos lá, a biografia. Dia 30 de abril, dia de São Pedro Levita, diácono. Pedro tornou-se beneditino após ter encontrado o futuro santo e Papa Gregório Magno, que o quis diácono na Sicília e na Campânia, e enfim diácono em Roma. Esteve sempre ao lado do Papa quando se retirou para o mosteiro do Célio para se dedicar aos seus escritos. Pedro Levita faleceu em 605. Outro santo do dia 30 de abril. Santo do dia 30 de abril, São Quirino, mártir na Via Ápia. No século III, os mártires romanos Alexandre, Evêncio e Teódulo
presos por ordem de Tibério, foram confiados ao tribuno romano Quirino. Este, porém, impressionado pelos seus milagres, se converteu e foi batizado com a sua filha Balbina. Por isso também sofreu martírio por causa da sua fé. Outro santo do dia 30 de abril, São Pio V, Papa. Dia 30 de abril é dia de São Pio V, Papa. São Pio V, eleito em 1566, foi um papa que dedicou atenção especial aos pobres, para os quais criou o Monte de Piedade. Depois da vitoriosa Batalha de Lepanto, em 7 de outubro de 1571, instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário em agradecimento à Virgem Maria. A frota turco-muçulmana estava pronta para o ataque decisivo no Golfo de Lepanto. 300 navios aguardavam a ordem para abater definitivamente a Europa cristã. Às 12 horas do dia 7 de outubro de 1571, teve início uma das batalhas navais mais determinantes da história cristã. Depois de 3 horas de ferozes combates, as forças aliadas da Liga Santa derrotaram as otomanas. Ao receber a notícia, Papa Pio V mandou tocar todos os sinos da cidade eterna. E como sinal de agradecimento à Virgem Maria, nos dias que precederam o combate, pediu aos romanos para rezar o terço e instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário em 7 de outubro. A Batalha de Lepanto foi uma das páginas mais famosas ligadas à figura de Pio V. No civil, Antônio Michel Ghislieri. Resolvido e inflexível, a sua figura é recordada de modo particular pela Contra-Reforma, por ter combatido a heresia, e pela Liga Santa, a coalizão militar que constituiu com os Estados europeus para deter o avanço dos turcos na Europa. No entanto, foram importantes e numerosas também as suas decisões em matéria teológica e litúrgica. Publicou novos textos do Breviário em 1568, do Missal em 1570 e do Catecismo Romano. Durante o seu pontificado, Pio V dedicou-se à assistência dos pobres e necessitados, criando estruturas assistenciais como o Monte de Piedade e os hospitais de São Pedro e de Santo Espírito. Durante a escassez em 1566, suprimiu todo e qualquer gasto supérfluo, distribuiu alimentos e promoveu serviços sanitários. Como pessoa inflexível, tomou uma série de medidas, entre as quais a bula In Cena Domini, com a qual tomava providências sobre a custódia da fé e a luta contra as heresias, reduziu os gastos da corte papal, impôs a obrigação de residência aos bispos e confirmou a importância do cerimonial. Opôs-se a todo tipo de nepotismo e procurou melhorar, de todas as formas, os usos e costumes da população. São Pio V deu prova de grandes capacidades. Também em relação às monarquias europeias, conseguiu fazer fortalecer, ou melhor, prevalecer as decisões do Concílio de Trento na Itália, Alemanha, Polônia e Portugal. Entre os monarcas católicos, somente o rei da França se opôs. Excomungou a rainha Isabel I da Inglaterra para apoiar as forças católicas que queriam favorecer a subida ao trono de Maria Stuart. Debilitado por uma longa enfermidade, Pio V faleceu no dia 1º de maio de 1572. Seus restos mortais descansam ainda hoje na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. 100 anos após a sua morte, São Pio V foi beatificado pelo Papa Clemente X no dia 27 de abril de 1672 e canonizado em 22 de maio de 1712. São Pio V, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, fique atento para isso.
Você está lidando com o Criador do universo. Respeite-o. Pratique um dos frutos do Espírito Santo, a paciência. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, para o português, eu clamo: Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Ou, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Católicos dizem Maranatá com a tônica na última sílaba. Protestantes dizem Maranata com a tônica na penúltima sílaba. Normalmente eles dizem assim. Mas o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Jesus voltará. Será o juízo final, a parousia. Não sabemos o dia nem a hora. Por isso, temos que estar preparados. Em reconciliação com Deus. Por isso, temos que nos penitenciar, confessar os nossos pecados. Porque nessa terra nós não somos nada. Somos indignos servos, somos pó, cinzas, somos vermes. O dia que morrermos e nossos corpos forem enterrados, em pouco tempo essa carne vai se transformar em vermes. Então o que vale é o nosso espírito, nossa alma espiritual. Nosso corpo material vale muito pouco. Pense nisso e vamos dar valor à nossa vida eterna que vem depois dessa passagem efêmera aqui pela terra. São Paulo, apóstolo, já disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, naqueles que forem salvos para o novo Éden, para estar em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade. Quem for para o inferno, para a tormenta eterna, irá por conta própria, por não reconhecer a humildade de Deus, por ser soberbo, prepotente, orgulhoso, uma vez que Deus humanou-se, tornou-se um de nós, viveu, sofreu, morreu na cruz, como Cordeiro Santo, pelos nossos pecados, ressuscitou, ascendeu ao céu, subiu ao céu, está lá como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, ao lado direito do Divino Pai Eterno. Temos que reconhecer isso. Muito simples. É só conhecer essa maior graça que já foi dada a qualquer ser humano. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.